Pai seja convosco. Queria deixar uma palavra para o seu coração nessa tarde. Hoje, 7 de setembro, uma data histórica, com certeza marcou, está marcando essa geração. Estamos aqui no monte, como vocês podem ver, lugar lindo, lugar maravilhoso. E eu queria deixar uma palavra para o seu coração nesse momento. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que você tem passado, mas o que eu sei é que eu tenho algo de Deus para liberar sobre você nessa tarde. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, nós vemos aqui uma passagem onde o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, e no versículo 7 ele diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Nós entendemos aqui que houve uma mudança de mentalidade na vida de Paulo. Nós entendemos aqui que alguma coisa aconteceu na vida dele, que ele mudou o seu posicionamento, mudou o seu pensamento e o principal, mudou a sua atitude. Porque não adianta eu apenas ter consciência que eu preciso mudar. Não adianta eu ter apenas consciência que eu preciso abandonar algumas coisas. Não basta apenas eu ter a consciência ou saber que eu preciso me achegar mais a Deus. Eu preciso me mover naquilo que eu creio. Nós precisamos nos mover naquilo que nós cremos, naquilo que nós já recebemos, naquilo que nós já entendemos, naquilo que nós já ouvimos e recebemos. Então aqui nós vemos na vida de Paulo, ele falando algo seguinte: o que para mim era ganho, ele está falando assim, outrora algumas coisas eu achava que era ganho. O que ele está tentando dizer é isso, em outras palavras, para você entender melhor o que ele estava falando era isso. Ele está dizendo assim, aquilo que outrora eu achava que eu estava ganhando, na verdade eu estava perdendo. Ele está dizendo aquilo que outrora eu achava que para mim era lucro, na verdade eu que estava perdendo. Então ele diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei, ou seja, eu abandonei, né? Eu esqueci, eu deixei para trás. Reputei o perda por Cristo. Por quem? Por Cristo. Ele deixa bem claro o porquê que ele fez isso. Ou seja, ele está deixando claro o porquê ele abandonou, porquê ele largou. Por Jesus, por Cristo. Nós aqui abrimos uma chave para a gente entender que vale a pena abandonar o que for preciso por Cristo. Amém? Vale a pena você abandonar o que for preciso por Jesus. Vale a pena você largar, deixar para trás, seja o que for, seja o que seja que você precisa largar. Largue, porque valerá a pena você servir a Cristo, valerá a pena você abandonar tudo para que você possa servir a Cristo, viver para Cristo, viver para Ele, fazer a vontade dEle. Agora, nós temos que entender que para isso, o apóstolo Paulo ele teve que passar por processos. E às vezes nós não queremos passar esse processo. É esse o nosso grande desafio, é esse talvez o nosso grande problema. Porque a gente até quer mudar, a gente até receber, ou a gente vê Paulo vivendo coisas extraordinárias, milagres poderosos, a gente vê ele fazendo coisas extraordinárias e a gente pode até pensar de assim, poxa, nossa, mas Deus o ouvia, Deus quando ele falava ali com autoridade, que autoridade ele tinha e falava e o céu respondia, pois é, mas ele teve que viver, passar, suportar o processo. E às vezes é isso que nós não queremos. Jesus, entenda uma coisa, Jesus nunca prometeu facilidade. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas ele disse que ele estaria conosco. E isso precisa ser o suficiente para nós.
Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, nós temos que ter uma certeza: quem nos chamou, quem nos resgatou, quem nos tirou do lamaçal, aquele que nos alistou, ele tem uma boa obra para realizar na nossa vida. Ei, eu não sei como você se encontra, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as tuas perdas. Talvez você está passando um momento de perda na sua vida. Eu, por exemplo, hoje, pela manhã, eu perdi o meu avô. O meu avô partiu. E apesar de ser uma data bem comemorativa, agora ela vai fazer parte também de uma perda pessoal minha. O meu avô partiu. Ele veio a óbito hoje pela manhã. Então as perdas, elas são inevitáveis. As perdas sempre elas vão existir ao nosso derredor, na nossa vida. Agora, o que nós temos que entender é que nós não podemos parar por causa delas. Nós não podemos desistir por causa delas. Nós não podemos abandonar o barco por causa delas. Nós não podemos pensar em parar por causa delas. Nós precisamos prosseguir. Nós temos um alvo a alcançar. Você tem um alvo a alcançar e você não pode parar por causa das circunstâncias. Você não é movido pelas circunstâncias. Você precisa ser movido por aquilo que o céu diz, por aquilo que o céu declara ao teu respeito. E é por isso que você não pode parar. Escute mais o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, no versículo 8, Filipenses 3:8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Olha o que ele está dizendo. Pela excelência. Por que ele está falando que ele se dá, ele tem por perda todas as coisas? Aí ele está falando assim, por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, quando ele entendeu que ele precisava passar pelo processo, quando ele entendeu, nós precisamos aceitar o processo. O processo dói, o processo traz lágrimas, o processo traz solidão, o processo ele é incompreensível para muitas pessoas, o processo ele exige coragem de nós. Tudo isso no processo nós precisamos experimentar e viremos viver. No processo é preciso fazer sacrifícios. Então tem coisas que você precisará fazer que você não quer. Você quer ver uma coisa? Você sabe que precisa liberar perdão, mas você não quer, mas você sabe que é necessário. Você sabe que é preciso perdoar aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te julgou, que talvez falou mal de você. Você sabe que precisa fazer isso. Mas dói, o processo dói, é doloroso, machuca, mas é necessário. Você sabe que precisa perdoar, você sabe que precisa abandonar os vícios, você sabe que precisa deixar para trás muitas coisas, talvez amizades que te levam, que te induz ao erro, ao pecado. Então, se é necessário, se é por Cristo, abandone, deixe para trás, largue, abre mão para viver propósito, para viver milagres. Então, o processo, ele dói, mas ele é necessário. Então, o apóstolo Paulo, ele entende isso. Olha o que ele continua dizendo ainda, cadê aqui? Pela excelência do conhecimento de Cristo, verso 8, tá? Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Olha só como ele teve uma mudança. Eu falei para vocês que ele tinha tido uma mudança, não foi isso? Uma mudança de quê? De mentalidade. Agora, além da mudança de mentalidade, eu preciso ter uma mudança de atitude. Não basta apenas eu saber o que eu preciso fazer. Eu preciso ter atitude para cumprir aquilo que eu acredito. Então aqui o apóstolo Paulo estava vivendo isso. Ele diz, eu tive que abrir mão de tudo aquilo, porque aquilo não passava de esterco. Ele está falando, aquilo não passava de um nada, aquilo era tudo besteira. Aquilo que eu acreditava antes era tudo besteira, mas hoje eu estou experimentando coisas novas. É isso que Jesus tem para você. Coisas novas, coisas grandes e milagres, maravilhas, é isso que Ele tem para você viver.
A grande questão não é se Deus quer fazer, é se você está preparado para viver, para experimentar o que Ele quer te dar. A grande questão não é se Deus vai fazer, é se você está de coração aberto para receber e para aceitar o processo para viver propósito, para viver milagres, para viver promessas. Tem promessa de Deus para a tua vida, tem promessa de Deus para a tua casa, tem promessa de Deus para a tua família, tem promessa do céu para se concretizar, mas isso é você que escolhe, é você que opina, é você que toma uma atitude de mudar. E essa mudança, ela não é amanhã, ela é hoje. Ela é o agora. Eu não sei em que momento essa mensagem está chegando até você. Eu não sei em que momento essa mensagem está chegando na sua vida, ao seu coração. Talvez seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não importa. Mas o que importa é que você precisa tomar uma atitude hoje. Você precisa se mover debaixo dessa palavra hoje. Olha o que ele continua dizendo ainda, ó. Ele diz que eu considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, tudo, em outras palavras, tudo aquilo era vaidade, pelo que eu recebi, tudo isso não passava de esterco. Ele está falando assim, ó, pelo aquilo que eu já recebi, pelo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu abandonei, ele está dizendo assim, ó, eu na verdade não perdi nada. Tudo aquilo que eu achava que era ganho, tudo aquilo que eu achava que era o melhor para mim, ele está dizendo, na verdade aquilo não passava de um nada, na verdade aquilo não era nada. Ele está falando, porque em outras palavras ele está dizendo assim, agora eu tenho tudo que eu precisava. Ei, eu pergunto, o que você precisa? Talvez você nesse momento precisa de uma cura, precisa de um consolo, precisa de um conforto, talvez nesse momento você precisa de um abraço. Talvez seja assim que você se encontra. Talvez você, que nem eu, hoje se encontra de luto. Talvez você perdeu alguém. Mas eu quero te dizer que, dependente das perdas, você não pode abandonar o barco. Você não pode sair do caminho que Deus colocou para você trilhar. Jesus disse que o caminho era apertado, era estreito. E que largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E é por isso que tem espinhos. Mas esses espinhos são para nos forjar. Esses espinhos são para nos lapidar. Esses espinhos são para nos fortalecer cada vez mais. A cada batalha vencida, nós nos tornamos mais fortes. E Deus, Ele não quer homens e mulheres fracos. Ele quer homens e mulheres fortes. Que sejam revigorados e fortalecidos nele. Amém? Então escute, para finalizar. No verso 9 ele diz assim, ó, e seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então Jesus, ele já pagou o preço no meu e no seu lugar. Jesus já pagou o preço da condenação. Jesus, ele já pagou o preço. Você não precisa mais passar por isso que você possa estar passando. Jesus, ele quer te socorrer. Jesus, ele quer ser o teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é que vai te sustentar, é Ele que vai te erguer, é Ele que vai te dar força quando você precisar. Basta você clamar a Ele. E Ele vai fazer, Ele vai realizar. Então, em nome de Jesus, seja revigorado nesse momento, seja fortalecido nessa hora, aceite o processo para viver milagres. Eu declaro isso na sua vida. Não importa as lágrimas que você possa estar derramando, eu quero te dizer que Ele está aí com você para enxugar toda a lágrima. Deixa eu beber uma água aqui que a garganta está seca. Então eu quero declarar na sua vida, independente das circunstâncias, você é um adorador. Você é alguém que Deus escolheu para você ser mais que vencedor. Então, abra o seu coração para Ele nessa tarde, né? Nesse momento, independente da mensagem, do horário que a mensagem está chegando até você. Você não pode perder a sua identidade. O apóstolo Paulo entendeu que ele, quando ele estava com Cristo,
ele tinha uma identidade e ela não poderia ser negociada, ela não poderia ser negligenciada, ela não poderia ser de nenhuma forma distorcida. Às vezes, a nossa maior dificuldade é porque nós estamos aceitando a distorção da nossa identidade. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai aceitar tudo aquilo que o inferno lançar para distorcer quem você é, quem Deus chamou, quem Deus escolheu. Você é alguém no coração de Deus e nada poderá te parar, nada poderá fazer você desistir a não ser você mesmo. Independente das circunstâncias, seja um adorador, seja uma geração cheia do Espírito Santo. Uma geração cheia do Espírito Santo, ela não para por causa das adversidades. Se você for observar a vida de Paulo, a sua vida não chega nem perto do sofrimento, das lutas, das tribulações que ele passou. E nem por isso ele desistiu, nem por isso ele pensou em parar. Mas olha o que ele está dizendo: tudo aquilo que para mim era ganho, na verdade, não passava de esterco, não passava de um nada. Ele está dizendo: tudo que eu preciso, hoje eu tenho. Ei, tudo que você precisa é Jesus. Tendo Jesus, você terá tudo. Tendo Jesus, você terá os milagres que você precisa, porque Ele é quem vai fazer. Não queira apenas o milagre. Escolha viver todos os dias com aquele que faz milagres, que é o dono do milagre, que ordena, e até o mar precisa obedecer. Até o mar, o vento, o deserto, tudo que ele ordenar, todos eles precisam obedecer. Quando ele ordena, até a rocha precisa da água. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus do impossível. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. E tem promessas para você. Você quer ouvir uma? Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Por quê? Porque ele é contigo. Ele é conosco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque aos anjos ele dará ordem ao teu respeito para te livrar e para te guardar de todo mal. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que não tropece em alguma pedra. Ei, esse é o Deus de promessas. Esse é o nosso Deus. Fique com essa palavra para o seu coração. Um forte abraço. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu quero te apresentar cada vida, cada pessoa que me ouve nesta hora, seja qual for a localidade que ela esteja, seja, meu Deus, no Pará, seja em outros estados, aonde a minha voz estiver chegando agora. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder de cura sobre essa pessoa. Talvez ela esteja enferma nessa hora. Talvez ela precisa de um abraço, ela precisa de um conforto. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai lá, Espírito Santo, o Consolador amado, e consola essa pessoa agora. Enxugue as suas lágrimas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, o teu milagre. Meu Deus, se essa pessoa se encontra triste, cabisbaixa, meu Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos buscar essa alegria em Ti. A nossa alegria não depende das circunstâncias ao nosso derredor. A nossa alegria está em viver para Ti, em servir a Ti, em obedecer a Tua palavra. Essa é a nossa alegria. E eu quero declarar em nome de Jesus que os céus se abram sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, aonde eles estiverem. Eu declaro a Tua bênção. Eu declaro os céus abertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Que os céus se abram sobre a sua vida para que você possa viver milagres.
Eu declaro isso em nome de Jesus. Fique na paz, um forte abraço. Pastor Cleomar, aqui há alguém que se importa com você. Deus abençoe, que as bênçãos do céu estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus.